De acordo com dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Acidente Vascular Cerebral, há 5 anos, o AVC ocupa a primeira causa de morte no Brasil. Até novembro de 2023, aproximadamente 111 mil brasileiros morreram por AVC. Em 2024, 10.125 pessoas morreram vítimas da doença até fevereiro. O número preocupa os médicos e hoje é tema do nosso plantão médico. Quem conversa com a gente é o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira e anestesiologista e especialista em dor e acupuntura, doutora Jamile Pereira. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Adoro quando vocês vêm juntos. É muito bom. A gente também que bota fofoca em dia vindo, né? Porque a gente acha que vocês ficam próximos, estão vendo sempre, conversa, mas não é assim, São né? Paulo, é São Paulo, né? É tudo corrido, até as tudo conversas são exatamente. corridas, né? Aqui a gente aproveita, não para. Tava ali, eu falei, Júlio, parou de falar que já vai entrar. Ele... Quando a gente fala de AVC, né, eu acho que todas as pessoas conhecem alguém que já teve, ou tudo que a gente fala que vai dar de problema, ai, será que eu posso ter um AVC? É uma coisa que todo mundo tem um pouco de medo. Doutor, como que ele acontece? Perfeito. Então, o que acontece? O nosso cérebro, a gente tem muitos vasos que levam sangue para os neurônios. Pra você ter ideia, do coração batendo 20 a 25% do sangue que o coração bate vai para o cérebro, porque é um órgão que precisa de muitos nutrientes e glicose. E durante toda a nossa vida, esses vasos vão obstruindo. Natural, isso acontece com todo mundo. Da mesma forma que no coração, quando o vaso fecha, a gente tem um paciente tendo um infarto agudo do miocárdio, no cérebro a gente tem um acidente vascular cerebral isquêmico, ou encefálico isquêmico. E esses neurônios morrendo, muitas vezes dão muitas sequelas. Então o que a gente vai fazer? O mesmo fator de risco que a gente tem para uma pessoa ter um infarto é o mesmo fator de risco de ter um AVC. E a gente está cansado de falar aqui no seu programa, eu vejo que você fala com muitos médicos, né? Quase um mantra a gente repete. Obesidade, pressão alta, colesterol alto, açúcar elevado. E as pessoas têm que se mobilizar, porque geralmente não dá sintoma. Então a pessoa fica assintomática. Eu estava até conversando com o Jamile nos bastidores, né? Nós dois tomamos remédio de pressão, eu tenho colesterol alto. Então às vezes a pessoa não sabe, mas você tem? É genético, na minha família toda é. Então assim, se você não descobre, não investiga, não vai no médico, aquela velha frase, quem procura acha, é para achar mesmo e fazer a prevenção para evitar ter. É o que mais mata, é muito arriscado. E tem que achar para poder curar, para Exatamente. tratar, não é? Exatamente. É muito melhor. Doutor, quando a gente fala em AVC, a gente sempre pensa as pessoas um pouco mais de idade, dos 40 a mais. Mas pode acontecer também de ter um acidente vascular por um traumatismo, por exemplo, um acidente? Pode. Acidente vascular cerebral, e até por causa das fake news, muita gente chega dizendo, é por causa da vacina e tal. Não, sempre aconteceu. Tem uma categoria que a gente chama de AVC em jovem, que é quase 10% de pessoas com a idade abaixo de 50 anos de idade que têm uma doença cerebrovascular. Ou por ter esses fatores de risco, né? E desses 15% a gente não sabe a causa, ele tem algum fator genético que predispõe. Como é que você descobre que alguém tem AVC? E é muito importante aqui no seu programa que quanto antes você identificar, você consegue desobstruir esse vaso, às vezes a pessoa fica sem sequela. Então não é o paciente que vai para a Jamile que ela vai falar daqui a pouco das sequelas e como pode ter dor crônica. Então o que acontece? Dificuldade de fala, dificuldade de movimentar um lado do corpo, alteração visual, o paciente às vezes para de enxergar um pouco, dificuldade muitas vezes de raciocínio, então a pessoa fica confusa, dificuldade de caminhar. Teve esses sintomas, é muito importante procurar logo o serviço de emergência. Existe um quadro que a gente chama ataque isquêmico transitório, que alguns falam leigamente de princípio de derrame, que às vezes esse evento vem e depois volta ao normal. Mesmo assim tem que ir, porque você descobre os fatores de risco, o médico faz o tratamento, se for um AVC definitivo, ele desobstrui esse vaso e os neurônios não morrem. E as funções dessa região do cérebro que não estava recebendo sangue, volta a receber e muitas vezes não tem sequela. Doutor, é possível uma pessoa que tem AVC sofrer de demência depois? Pode, uma das principais causas, a gente chama de demência vascular. Só que é um pouco diferente do Alzheimer, porque a gente diz que ela é em escada. A pessoa tem uma piora cognitiva porque aquela área do cérebro morreu, aí ela fica um período estável, depois tem outra isquemia e aí outra área cerebral. Porque a demência é o quê? É perda de várias funções cognitivas. E esses AVCs vão perdendo a função cognitiva. E às vezes é um AVC até silencioso. A família diz que não viu o braço, mas a pessoa ela ficou um pouquinho diferente, a gente deixou para lá, mas já foi uma isquemia. Então é uma das principais causas de demência, a demência vascular, depois do Alzheimer. Quando a gente vê alguém que já teve um AVC, as pessoas ficam receosas, falam assim, será que já teve? Porque às vezes o rosto fica diferente ou fica paralisado. Quais são as consequências de um AVC depois que a gente consegue visualizar, por exemplo? Exatamente.
O AVC, como o Júlio tinha falado, ele deixa algumas sequelas, né? E aí o Júlio deu alguns exemplos. E tem as sequelas mais visuais, então as sequelas motoras, né? Além daquelas que você só de olhar, você já sabe. O Júlio citou algumas, existem algumas... perda, né, de força, né? Existem aquelas espasticidades que a gente vai falar muito quando a gente fala de dor. Sabe aquele membro assim, meio um tônus aumentado, algumas que parece até uma deformidade, mas na verdade é uma espasticidade, que isso também é uma sequela e que pode causar dor. E que isso pode alterar não só no visual, não só a pessoa bater o olho e falar, nossa, aquele paciente tá andando diferente, a gente tem até um andar que a gente fala, né, que é da sequela de paciente que teve, ou aquela alteração que você bate o olho e percebe que ele pode ter alguma sequela, né, tem uma sequela. E é possível voltar a esses movimentos ou não? Sim, né, pode falar, Júlia. Então, o que acontece? Depende da fase. Na fase inicial, o que acontece? Você teve um AVC, seu braço fica mole. Nessa fase, o mais importante é a janela que a gente tem dos primeiros dias ou semanas. É fisioterapia, é reabilitação. Eu até brinco que na área do Brasil a gente dá tanto valor médico, mas é multidisciplinar. Tem que ter o fisioterapeuta em cima, terapia ocupacional. Você tem uma janela que outra área do cérebro pode começar a cumprir aquela função. Que a gente chama de fase aguda, né? Fase aguda do AVC, né? Essa é uma fase muito importante. Então, você teve o diagnóstico, o paciente suspeitou, ele procura imediatamente, né, o atendimento médico para poder tomar aquelas medidas de evitar a progressão dessa sequela, né? Então, aquele AVC isquêmico, ele pode ir infartando outras áreas, né? Então, quanto antes agir, melhor, então evita, diminui. E depois, ainda naquelas primeiras semanas e no primeiro mês, naqueles primeiros meses, ele tem também aquela alteração aguda, onde quanto mais rápido você agir, menor a sequela crônica, né? Então, é um momento extremamente importante de agir. E tem dor? Exatamente, isso aí é uma curiosidade, eu acho que quando você pergunta, poucas pessoas vão pensar em AVC e vão pensar dor, né? Não é uma coisa que está totalmente ligada. 30% das pessoas que sofreram AVC, né, e tiveram alguma sequela, elas sofrem de dor. E quais são essas dores? Algumas mais comuns, dor de cabeça. Então, aquelas áreas podem dar semelhante a uma dor de cabeça tensional, sabe? Aquela dor de cabeça que você tá incomodando, né? E tem algumas síndromes mais complexas, mais difíceis de tratar. Tem uma dor que pode ser uma dor central. Então, essa nossa área aqui do cérebro, ela pode emitir sinais de dor. E é uma dor que o paciente tem uma sensibilidade extrema do local, tátil, né? A gente chama de alodínia. Então, tocou alguma coisa, o paciente sente dor. Ele sente uma dor que não era para ele sentir. Então, toques que normalmente não causam dor, eles vão causar dor. Roupa, lençol... Nossa, o toque mínimo, exatamente, né? Mínimo. E é algo que às vezes a pessoa nem associa a ter tido um AVC. Então, a gente chama dor central, sequela, né, consequência de um AVC. Existe umas dores, que é uma dor, chama síndrome da dor complexa regional. Alguma área que foi atingida pelo AVC, ela começa a apresentar sintomas estranhos. Por exemplo, esquenta, esfria, sua. É como se tivesse uma alteração no sistema simpático. O sistema simpático é aquele de defesa. Quando você está tendo alguma, o que a gente dá o exemplo do que são sintomas, você está sofrendo algum ataque, o que você fica? Você sua, você faz. Então, ele começa a agir. Suor, sudorese, esfria o membro e o paciente começa a ter algumas alterações estranhas, digamos assim, né? Pode inchar, pode ter perda da vasculatura, né? Então fica aquele pálido, aquele membro pálido. E isso de uma forma diferente, não é assim, todo dia de manhã não. Você pode ter um momento, 2 dias, você pode ter 3 dias, você pode ter todo dia. São tipos de dores neuropáticas, que a gente já até conversou por aqui, dores de nervos, né? Existe também a dor da espasticidade, aquilo que a gente falou. Essa contratura acaba, às vezes, encurtando alguns tendões, modificando a postura. Eu estava até perguntando para o Júlio, porque tem uma luxação, às vezes, de ombro, aquele paciente que fica com o ombro caído, exatamente. Aí o Júlio está falando, nossa, mas é porque a gente tem muita alteração de postural, né, depois da sequela. Então, você tem aquela dor muscular e a dor da espasticidade, relacionada mesmo a esta espasticidade, né? Nossa, quanta coisa, eu não sabia que tinha dor nesse sentido. Muita coisa. E para você imaginar, você relatou as estatísticas de morte. Quando a gente fala de sequela, é até difícil ter estatística, o Brasil não é muito bom. Imagine quantas pessoas não sofrem. Como você falou, todo mundo conhece alguém, né? Que teve. A incidência de depressão em quem tem um AVC é quase 40%. Exatamente.
Aí a gente achava que né, ele está triste porque teve AVC. Não, não. É o cérebro dele, hoje a gente já sabe, que modifica áreas e que é comum o paciente ter depressão pós-AVC. Ansiedade e depressão. Entra como os dois transtornos. Né? Nossa, é muita coisa que tem que fazer, exatamente, né? Para melhorar como um todo o lado humano Por isso mesmo. a importância do trabalho multidisciplinar. Por isso a importância de um neuro, né? Depois um tratamento de dor, de uma fisioterapia, de pessoa multidisciplinar mesmo para tentar ajudar esse paciente no pós-AVC, né? Boa, pode falar, doutor. Eu gosto muito aqui porque a gente faz desde a prevenção até a questão do tratamento e a reabilitação. Porque se Deus quiser a gente vai viver muito e vai passar por essas doenças, né? Exato. Ai, não, né, doutor? Vai passar todo mundo. Se Deus quiser, eu brinco com meu pai, ele fala, será que eu vou ter câncer de próstata? Se Deus quiser, você vai ver 100 anos e vai ter. O AVC também vai ter. Aí o pessoal não quer dar trabalho a ninguém, vai dar trabalho. A gente nasce dando trabalho e envelhece dando trabalho, não tem jeito. É melhor pensar assim, viu, doutor? Né? Porque vai acontecer. Exato. Então que a gente faça de tudo para ter uma melhor qualidade. Exatamente. Eu trouxe aqui até, falando nos tratamentos de dor, dando mais opções para o paciente, né? Então a gente sempre fala um pouquinho da acupuntura, né? Do tratamento em conjunto, né? A fisioterapia com a acupuntura, tratamento medicamentoso, né? Alguns medicamentos para tratar essa dor, para tratar a sequela, o tratamento da fisioterapia e também a acupuntura. Essa espasticidade, esse momento, lembra que o Júlio falou dessa flacidez para depois contracturar? Ele pode ser ajudado quando o paciente faz também o tratamento com a acupuntura. Existem pontos cranianos nas áreas motoras aqui, que chama crânioacupuntura. Existem pontos locais, existem que poderiam ajudar muito o paciente, né? Também nesse tratamento. Que então, descubra, procure, né, ajuda também nesse tratamento pós-AVC. Então, muita gente tem o diagnóstico, falou, nossa, sobrevivi, fiquei aqui, e acredita que aquilo ali que ele fez já acabou, né? Já sobrevivi, já foi, não, mas você também pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Melhorar a sua funcionalidade, voltar a trabalhar, voltar a fazer as suas coisas, voltar a conviver com a sua família também, né? Que maravilhoso. A gente tem um depoimento aqui, vamos assistir juntos. Bom, meu nome é Fernanda, tenho 44 anos, tive um AVC com 40. Eu era musa fitness, de um dia para a noite eu vi que não tinha movimento de um lado do meu corpo. Mas eu tinha duas opções, ou chorar ou lutar. Eu acho que a palavra também é aceitação. Você tem que se aceitar como você está agora e viver. Não tem essa de falar, quando eu estiver boa. A vida é agora. Se maquiar, se arrumar. Eu vivo com as sequelas, mas eu vivo do jeito que dá. Eu vou pra balada, eu namoro, eu treino, vou pra academia. O importante é não desistir, ter a cabeça sempre positiva, porque vai passar. E lutar, né? Sempre na fisioterapia, fazendo o que você consegue, do jeito que consegue, mas fazer. E com alegria. Com certeza, né? Perfeito. E pensa, ela é uma pessoa que cuidava da saúde, fazia os exercícios, menos de 50 anos, Perfeito, né, doutor? Isso mesmo. Nossa. Aí tem várias causas, né, traumáticas, né, que às vezes acontece. E é o que eu falo, o bom desse relato dela é que eu brinco até com meus pacientes. Eu falo assim, você vai ficar doente, vai todo mundo fazer aquela carinha de dó. Oh, meu Deus. Mas aquilo dura semanas e meses, depois vai ficar sua família, quem te ama. E você tem que estar com a cabeça boa e dizer, todo mundo vai passar por isso. Nesse contexto, como o Jamile falou, como eu posso encurtar meu sofrimento, quanto eu posso melhorar, quanto eu posso ter uma vida ativa, como ela falou, intelectualmente ativa, se sentir bem, se sentir feliz. E isso é o mais difícil da gente passar. Boa. Tem uma perguntinha de WhatsApp, vamos lá. É isso aí, temos perguntinha para os doutores, vamos ver aqui, ó. Rafaela Santana, de São Paulo. Dores de cabeça frequentes pode ser sinal de AVC? Obrigado, Rafaela, pela pergunta, viu? Perfeito. O que é que acontece? Existe um aneurisma, que é um acidente vascular hemorrágico, que dá a pior dor de cabeça da vida, que é mais intenso. O AVC isquêmico é raríssimo no momento agudo ter dor de cabeça. Pode ter, mas não é comum. Então, a dúvida, geralmente, as pessoas é momento agudo, é mais raro. A atencional, como o Jamile falou, é por outros motivos e é fase tardia. Ah, então, eu até quando ela falou, eu fiquei receosa. Eu falei assim, mas será que essa dor pode gerar um aneurisma? Não, é uma sequela do AVC, é outro motivo. Boa. Tem mais perguntinhas? Mais perguntinhas, vamos ver aqui, ó. Mais uma perguntinha. Paula Muniz. Boa tarde, minha filha tem 2 anos e 4 meses e teve AVC isquêmico intrauterino. Nunca imaginei que existia isso. Tem laudo de paralisia cerebral hemiplégica decorrente desse AVC.
Pode explicar mais sobre o AVC intrauterino? Excelente pergunta, Paula. Obrigado. Nossa, doutor, pode acontecer? O mais comum de acontecer é no trabalho do parto. O que é que acontece? Na hora que o bebê, a mulher está tendo parto, pode acontecer alguns fenômenos de um parto difícil, mas geralmente o paciente é informado, né? Ficou hipoxêmico, e aí o cérebro é um dos órgãos que mais sofre, não chegou o oxigênio, e aí ele tem. E a gente pode usar essa nomenclatura de AVC, mas normalmente é o mais comum. Mas existem casos intrauterinos. Como isso acontece, Júlio? Má formação. A criança nasceu com a má formação vascular, então não tinha um lado. No momento que ela começa a desenvolver o cérebro, aquela área do cérebro não se desenvolve. O mais comum é outra área cumprir a função. Então, às vezes, a gente vê até adulto, faz um exame e fala, opa, um lado do cérebro não é desenvolvido e a pessoa movimentando bem porque outra área cumpriu. No caso dela, tem que analisar esse detalhe. Teve um parto difícil? Teve algum problema? Alguma infecção perinatal que pode dar também essas alterações? Ou se for uma formação. E aí, doutor, já tem as sequelas? Só que assim, criança, a reabilitação é inacreditável. Ai, que legal. Às vezes eu brinco com os pacientes, eu falo assim, você olha o exame e olha a criança e fala, não, é outra pessoa, não é possível. Eu tenho até um paciente que é engraçado, o pai dele até manda mensagem que ele teve uma sequela importante. Eu fiz, a única certeza que eu tenho é que seu filho não vai mexer ao lado, porque o cérebro dele, 3 anos, todo esquemiado. Ele, doutor, sua única certeza deu errado. Ele mandou o vídeo, o menino mexendo. Porque criança tem uma capacidade de plasticidade impressionante. Então ela não desiste, é fazer reabilitação. Às vezes mesmo com quadros seculares importantes, a criança consegue readaptar. E pode fazer acupuntura na criança também. Sim, sim, temos tratamento de acupuntura em criança também. Isso e é muito maravilhoso. Legal. Porque é algo que a gente parece, nossa, mas é para isso também? É para isso também. Não, eu trouxe, você falou, nem sabia, mas eu trouxe aquela agulhinha pequenininha que a gente faz em bebezinho, porque o pessoal fala, mas vai colocar agulha. E a gente tem outra opção, então em criança a gente pode botar, olha isso. Nossa, é minúscula. Isso a gente tem a gente não coloca com o dedinho, a gente tem um aparelhinho que você coloca, a criança não sente, ela dá uma pressãozinha e disfarça. Além disso, para as mais sensíveis, a gente tem a eletroacupuntura, onde a gente bota um eletrodozinho sem agulha. Então, a gente tem diversas opções também com criança, né, de tratamento de acupuntura. Que legal, vou pedir para você mostrar de novo a agulhinha para vocês nem vão enxergar. É muito pequenininha, né? Olha isso, gente, é minúscula, no mal dá para ver. A mão na frente, assim, né? Assim. Para ver o tamanhinho, coloca pra gente. Olha isso, é muito fininha e pequenininha. Que legal! Exatamente. E é curioso, Abiane, eu sei que seu público é diverso e às vezes tem pessoas que não têm condições financeiras, não têm acesso à saúde e fica só no SUS. Só que assim, o Brasil, em especial em São Paulo, tem centros de referência. Né? Tem o serviço do SARA, tem o serviço lá do HC também. Às vezes não é fácil de você ter acesso. Mas na questão de reabilitação, o sistema público de saúde brasileiro é muito referência e tem muita opção. Tem, às vezes o paciente até tem convênio e tem condições financeiras que vão ter alguns atendimentos no serviço público pela estrutura que eles têm. Então, independente de onde você mora, procure, porque sempre deve ter alguém que ajude de alguma forma, né? Alguma casa de apoio, por exemplo, porque é muito comum. É muito comum, muito frequente, né? E as reabilitações, aqui tem o Luci Montoro, na sua cidade provavelmente tem um, e às vezes a pessoa fica com dificuldade, e hoje em dia está ganhando muito por causa da internet, né? As associações de portadores. Eu tenho um paciente com tumor cerebral, eu procuro a associação da oncologia. Ele entra lá uma estrutura que ele fica impressionado de pessoas que dão essas orientações. Tem um paciente que teve déficit, até veio aqui online uma vez, né? Ele virou atleta paralímpico, no Leandro. Então, assim, ele, por causa da reabilitação, aí ele conheceu alguém na reabilitação que era atleta. Ele, como assim ser atleta? Ele gostava de se exercitar, mas não estava movendo as pernas por causa de um acidente que ele teve. Então, assim, é um ambiente muito rico. Rico de todos os sentidos, com as histórias, com inspirações, com superações, né? E isso, nunca desista de você, nunca, viu? A gente sabe que tem a tecnologia, que tem os médicos, existe a prevenção, que eu acho que é a melhor forma, mas nunca desista de você. Sejam muito bem-vindos à nossa casa sempre. Obrigada, viu? Você de casa, aproveite para seguir, para entrar no WhatsApp, ó, @neurocirurgiabr, o telefone é o 11 99503 8838 e @anestesiaedor 11 97230 8525. Um beijo para vocês. Obrigada.